Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas. Hoje nós vamos falar sobre mentira. As parteiras mentiram e foram abençoadas. E aí? Isto nos dá o direito de mentir? Que Deus é este que diz que o diabo é o pai da mentira e abençoa pessoas mentirosas? Como nos comportarmos diante do comportamento de alguns personagens da Bíblia? Nós vamos ver que também Abraão e Isaque disseram meias verdades, ou verdades que em um primeiro momento pareciam mentiras. Nós precisamos entender à luz da palavra do Senhor para que não venha a ficar sombra de dúvidas. Quando as parteiras elas conservaram em vida os filhos das hebreias, elas estavam manifestando o quê? O temor a Deus. A proximidade com as mulheres hebreias foi o suficiente para fazer com que as parteiras egípcias elas soubessem quem é Deus. Você já que me acompanha há algum tempo, você sabe que eu coloco muita atenção sobre saber quem é Deus e conhecer a Deus. Saber quem é uma pessoa não significa que nós a conhecemos. Saber quem é Deus, de ouvir falar, não significa que nós conhecemos Deus. Estas mulheres, elas conheciam as mulheres hebreias e através das mulheres hebreias, elas sabiam quem era Yahvé, o Deus de Israel. E sabendo quem era Deus, elas temeram ao Senhor e não mataram os primogênitos, como havia determinado Faraó. Diante de Faraó, Sifrá, que em hebraico quer dizer esplendor, Epuá, que em hebraico quer dizer luz, o esplendor e a luz temeram diante de Faraó. Mas elas não voltaram atrás quando elas estavam determinadas a salvar as crianças. Elas disseram uma meia-verdade a Faraó. Meias verdades são meias mentiras. Então, uma coisa ou é verdade ou é mentira. Mas nós vimos que as parteiras, elas viram assim, as mulheres hebreias eram vivas. É verdade. E elas eram diferentes das egípcias. É verdade. A possível mentira está aqui, que quando chegava a luz e esplendor, as hebreias já tinham dado a luz. Interessante, né? O nome de Puá quer dizer luz e ela estava ali para auxiliar as mulheres que estavam dando a luz. Eu tenho a plena convicção que não é um caso. O Senhor colocou esta coincidência para que em algum momento alguém pudesse refletir sobre ela. Até este momento em que as parteiras estão diante de Faraó, elas tinham consciência, elas sabiam quem era Deus. Mas foi a partir daí. Vamos observar do versículo de número 17 ao 21. Nós pegamos o primeiro versículo 17 e nós vamos ver que por temor elas não mataram as crianças. E nós vamos ver que o versículo de número 21 denuncia o quê? Que Deus estabeleceu a casa destas mulheres por causa do temor que elas tiveram. Mas isto, tudo que eu disse até agora, não explica, não justifica porque elas foram abençoadas mesmo tendo mentido.
sabendo que o diabo é o pai da mentira. Elas completaram uma ação contrariando a determinação de Faraó para preservar a vida, e somente Deus, que deu a vida, tem o poder para tirar a vida. Diante de Faraó, temendo pelas suas vidas, muito provavelmente elas mentiram. Mas quando elas viram a misericórdia de Deus sobre a vida delas, se não me falha a memória, no versículo de número 20, vejamos aqui um minuto, no versículo de número 20, nós vamos ver que a misericórdia do Senhor está sobre elas. Elas alcançam a misericórdia do Senhor. E ali elas não conhecem mais o Senhor de ouvir falar. Elas conhecem por experiência, porque elas foram alcançadas pela misericórdia do Senhor que julga equamente. O Senhor estava ali naquele momento estabelecendo uma aliança, um pacto com aquelas mulheres. Eu estou livrando a tua casa, eu estou fazendo bem a tua casa. E nós vamos ver que a partir do momento que nós somos povo de Deus, que nós conhecemos a Deus não de ouvir falar, mas por experiência, a nossa maturidade espiritual, ela nos impede de sustentar meias verdades ou mentiras. Então, a razão pela qual estas mulheres foram abençoadas, mesmo tendo mentido para Faraó, é porque diante de Deus elas estavam manifestando uma verdade. Eu quero te conhecer por experiência e não de ouvir falar. Mas a partir do versículo de número 21, eu tenho a plena convicção que se elas mentiram, o Senhor não deixaria impune. Entendamos que o Senhor, ele não nos incentiva a mentir, mas a obedecê-lo para preservar a vida. Portanto, as parteiras, elas encontraram o favor de Deus não porque elas mentiram para salvar as crianças, mas porque elas preservaram a vida daqueles que Deus tinha escolhido. E assim Deus se revelou a elas, dando a oportunidade de não mais mentir, ainda que para isto tivessem que enfrentar duras consequências. Nós vamos ver outros dois casos de mentiras ou meias-verdades. Gênesis capítulo de número 20, versículos 11 e 12, nós vamos ver Abraão negando que Sara é sua mulher. E nesta ocasião, Abimeleque a tomou. E nós vemos que Deus impediu que Abimeleque pecasse, e ele se indignou e foi falar com Abraão e disse: por que você fez isso? Por que? O que aconteceu? Te recebi tão bem, você está nas minhas terras. É claro que o texto bíblico não está dizendo com estas palavras. E então, Abraão disse: eu temi, eu tive medo. Abraão mentiu ou não mentiu? Não, Abraão disse meias verdades. Mas qual é a diferença entre Puá e Sifrá e Abraão? É que nós vemos que quando nós somos convertidos verdadeiramente, nós não sustentamos mentiras e meias verdades. Abraão vai dizer assim: na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, Sara era irmã de Abraão. Ele omitiu, ele não mentiu. Mas no momento em que ele foi confrontado, ele disse a verdade. Veja Gênesis capítulo 20, 11 e 12. Amém? Nós vamos ver que o que aconteceu com Abraão aconteceu algo muito parecido com Isaac. Isaac negou que Rebeca fosse sua mulher também para Abimeleque.
E Abimeleque viu Isaac brincando com Rebeca, sua mulher. E ele ficou muito indignado e perguntou: Mas por que você disse que é tua irmã? Porque eu tive medo. Aqui nós vemos, sim, Isaac mentiu. Abraão disse meias verdades. Ele omitiu uma informação, dizendo que era irmã e não irmã e mulher. Mas Isaac, ele negou. Não, não é minha mulher. Mas quando ele foi confrontado, o temor do Senhor não permitiu que ele sustentasse uma mentira. Ele confessou por que ele havia mentido. Então é isto, a diferença. Aquelas duas parteiras, elas sabiam quem era Deus. E durante este tempo, do versículo 17 ao versículo 21, elas começam sabendo quem é. Elas terminam conhecendo por experiência e a partir da experiência elas não mais mentirão. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina. No caso de Abraão, ele diz uma meia verdade, meia mentira, omitindo o quê? Um fato. Confrontado, ele confessa. Isaac é a mesma coisa. Ele diz uma mentira, mas quando é confrontado, ele confessa a verdade. O que o Senhor está nos ensinando com isto? Sendo Satanás o pai da mentira, nós precisamos sempre dizer a verdade. Por quê? Porque cedo ou tarde, a verdade ela sempre virá à luz do sol. Ainda que seja no dia do juízo. Não adianta eu fazer de conta que sou para que você me ache bonitinha, santinha, perfeitinha, porque naquele grande dia serei eu envergonhada. Não existe meias verdades e meias mentiras. Verdades são verdades, mentiras são mentiras. E o Senhor nos convida a dizer, a praticar sempre a verdade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória, agora e para todo sempre. Amém. Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência. Seja bem-vindo nesta jornada. 40 anos em 40 semanas. O Senhor te abençoe e te guarde.